Fala pessoal, tudo bem? Eu me chamo Patrick Sampaio, sou médico neurologista e hoje eu estou com vocês aqui no Fala Neuro. E hoje, como um dia muito importante, que estamos aqui no dia 21 de março, falando sobre a cefaleia em salvas. Agora me fala aí você que está do outro lado, já ouviu falar sobre esse termo cefaleia em salvas? Então fica comigo aqui neste episódio do Fala Neuro, porque vamos detalhar e trazer a importância de relembrar este tema. Então, pessoal, vamos lá. Cefaleia em salvas. Vou te explicar aqui, uma das dores mais incapacitantes que a gente tem relatadas na literatura médica, né? A cefaleia em salvas, ela foi descrita desde o seu passado histórico, tem relatos em papiros egípcios, relatos da Grécia Antiga, como uma dor muito diferente. Uma dor que costuma ser empontada, geralmente em região retroorbitária, geralmente um lado da cabeça. E a cefaleia em salvas tem uma característica bem interessante, e claro que ajuda a diferenciar bem do quadro enxaquecoso, que por isso que ela é muito confundida, que são sintomas que chamamos autonômicos. E o que seria isso, esses sintomas autonômicos? Muitos dos pacientes portadores de cefaleia em salvas têm, quando a crise acontece, a dor retroorbitária, mas a dor sendo acompanhada por lacrimejamento, o olho fica inchado, o nariz entope, começa-se o nariz ficar escorrendo, que a gente chama coriza, e a dor, de fato, é uma dor excruciante. Os pacientes relatam que, no momento da dor, a sensação que dá é de agonia, de euforia, que, vejam só a diferença, pacientes enxaquecosos costumam, na crise, querer ficarem recolhidos, deitados, sem querer se mexer. Diferentemente, o paciente portador de cefaleia em salva, ele quer se mexer, ele quer andar. Por vezes, existem relatos de pacientes que ficam batendo na região da dor, que esse estímulo sensitivo nessa região, por vezes, vai aliviar esse sintoma da dor, trazer o alívio. Vejam só, trazer o alívio. Então, a cefaleia em salvas, esse período de salvas, o que seria, muitas pessoas até questionam, o que seria salvas, né? Salvas é como se fosse um período, né? Um momento que ela acontece, né? É justamente uma frequência de intensidade e depois tem um certo alívio. Então, se a gente fosse botar em um gráfico, ou seja, a gente tem um período de maior intensidade que dura de 15 a 180 minutos. De maior intensidade, a dor vai crescendo, aí ela alivia, não é que ela deixa de doer. Depois recorre de novo. Então, em um dia, você pode ter a dor ao longo, assim, essa crise prolongada por vários momentos do dia, esses momentos de salvas. Além disso, a cefaleia em salvas, ela, na literatura, como eu havia dito, ela costumava acontecer mais na população masculina. Tem uma relação muito importante com o tabagismo, tem uma relação muito importante com o uso do álcool. O álcool, sim, como um hábito que viria a desencadear as crises. E o que chama, assim, uma coisa muito interessante na cefaleia em salvas, que a gente foi entender a fisiopatologia, ou seja, como a doença acontece, observamos que existe uma disfunção na região do cérebro que chamamos de hipotálamo. O hipotálamo é uma região que controla toda o que chamamos de cronotipo, ou seja, períodos da nossa cronobiologia. Ou seja, pacientes em salvas costumam fazer, que eu digo assim, um aniversário, ou seja, ele entrou no período de salvas de um determinado mês de um ano, geralmente com 12 meses depois ou 6 meses após, ele volta a recorrer com aquele período se ele tiver um estímulo, um gatilho. Uma coisa interessante na cefaleia em salvas, que é uma das poucas dores que pode acontecer, a sua crise ser desencadeada pelo sono. Sim, isso aí realmente existe. Existem também outros diagnósticos diferenciais de cefaleias que acontecem no período do sono, mas as salvas é
uma dor muito importante que pode ser desencadeada no período do sono. Tem a questão da sua relação como fator desencadeante, o álcool, o tabagismo, e uma dor insuportável que leva o paciente a ter uma atitude de inquietude, não ficar parado. É uma dor que já tem relatos na literatura, aquela história por muita tristeza, pacientes crônicos, ou seja, eles entraram em períodos de salvas, cronificaram, ou seja, passaram a ter dores crônicas recorrentes, diárias, pacientes que não estavam tendo alívio nenhum da dor e que vieram a cometer suicídio. É uma dor, como eu falei, é uma dor muito, muito incapacitante. Se a enxaqueca as salvas é pior. E o motivo da conscientização é o que chama a atenção, porque o tratamento da crise, o reconhecimento por parte dos médicos que trabalham em pronto atendimento, que é o chamamento que eu trago aqui para os profissionais também, para os pacientes, é que nas crises de cefaleensalvas, um elemento que tem disponível em qualquer pronto-socorro se chama oxigênio. A gente sabe que o oxigênio para cefaleensalvas é um elemento crucial para o tratamento da crise. É claro, uma vez suspeitado, uma vez você tem identificado essa crise cefaleensalvas, você realmente tem que procurar um pronto atendimento para poder sim fazer o uso do oxigênio. O médico tem que ter uma sapiência, né, ali em entender que se trata de uma cefaleensalvas para poder sim ajudar esse paciente e também orientá-lo a procurar um neurologista nesse caso, para poder conduzir esse caso. Então, pessoal, hoje, nesse dia 21 de março, eu deixo aqui o meu recado, as minhas orientações para que esse vídeo alcance aí pessoas que tragam esse caráter informativo. Se você não conhece o meu canal, se você ainda não se inscreveu, se inscreve, encaminhe esse vídeo para alguma pessoa que você conhece, que pode ser portador de salvas ou que conhece alguém que é portador de cefaleensalvas, mas o intuito aqui é a gente compartilhar informação de qualidade. Então, fica comigo no meu canal aqui, que é o Fala Neuro, para maiores conteúdos.